edição de número 3 da nossa revista própria, que fala sobre conhecendo a Bíblia, ou conhecendo as Sagradas Escrituras. Vamos ter uma aula hoje de escola bíblica voltada à bibliologia, tema de seminários teológicos. Então, assim, é muito amplo. Hoje, dizer para vocês uma coisa: se fosse fazer um material extenso dentro de uma citação, dentro de um tempo que vocês precisassem, digo a vocês aqui que por baixo aqui, 4 domingos não seriam suficientes para entrarmos de fato em alguns detalhes, em algumas datas, algumas informações. Então, assim, nós vamos tentar ao máximo, entregar o máximo para vocês, tá bom? Vamos à leitura bíblica em classe. Salmos 119, a partir do verso 1, e aí aqui já começa a nossa aula. Salmos é um livro poético. Livro poético não tem versículos, livro poético tem versos. Então, quando você for falar do texto de Salmos, Cantares, Provérbios, vocês sempre vão citar não versículo, mas verso. Primeira lição já está dada, tá bom? Versículos nós falamos dos outros livros, mas esses, o mais correto é quando nós tratamos eles como versos. Então, Salmo 119, verso 1, que diz assim: bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam a iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenaste os teus preceitos, para que fossem diligentemente observados. Verso 5: oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que observem os teus estatutos. Então não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Esse é o texto base da nossa lição, Salmo 119, do verso 1 ao 8º, tá? Nossa lição, já falei do tema dela. Se você trouxe papel e caneta hoje, seria um dia que era bom ter, tá? O textuário da lição, 2 Timóteo 3,14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A verdade doutrinária: cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Deixa eu até ler de novo essa verdade, porque essa verdade aqui tem que ser decorada pela igreja, tá? Cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada. Nós vamos falar muito hoje sobre a questão da inspiração. Única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Eu lembro que alguns anos atrás, não muito, porque eu sou bem jovem, igual vocês viram, né? A barba saiu, então estou bem mais jovem hoje. Devo ter tirado daqui nada uns 10 anos. Mas eu lembro que quando eu ingressei a primeira vez no seminário teológico, eu ainda lembro das primeiras lições que eu tive, das primeiras matérias. Eram 2 matérias por mês, e aí eu lembro que a primeira, eu peguei uma português, já pensando no TCC, aprendi grego, logo nas primeiras lições. Grego foi a segunda leva de matérias, mas a primeira foi bibliologia e português. E eu lembro que quando nós começamos o nosso curso, a pergunta da primeira aula, a primeira pergunta, como eu estou fazendo com vocês, foi: a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia não é a palavra de Deus? Ou a Bíblia contém a palavra de Deus? O professor lançou essa pergunta, e se eu fizesse essa mesma pergunta aqui para vocês hoje, vocês dariam a mesma resposta aparentemente, como foi o consenso da turma. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí foi levantado durante aquelas aulas alguns questionamentos. O primeiro dele, geralmente é o mais comum que nós fazemos quando estamos fazendo bibliologia, que é:
como a Bíblia é a palavra de Deus, se lá no livro de Jó aparece Deus falando com o diabo, e o diabo vai falando sobre a vida de Jó. Então, como a palavra de Deus pode ter relato dos textos em que o diabo, Satanás, fala a respeito de Jó com Deus? Então não tem como a Bíblia ser a palavra de Deus, uma vez que ali tem a palavra do diabo. E aí já lançou esse questionamento. Eu não vou responder isso para vocês agora. No final, espero que convicção vocês tenham para me responder uma dessas perguntas. Amém? Meus irmãos, eu vou ler a introdução, como eu faço nas lições. Eu vou ler a introdução para a gente dar uma situada. Já deixei uma pulga atrás da orelha. Meu pedido em oração a Deus, desde que comecei a estudar essa lição, e fortaleço ele hoje, é que ao final deles, em algum momento, vocês lembrem dessa lição. Não lembrem quem foi o pastor que ensinou, mas lembrem o que ela representou nessa manhã. Aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela Escola Bíblica Online, mas é um assunto de extrema importância. E o meu pedido a Deus hoje é que, ao final dessa lição, aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui presentes, tenham um desejo ainda maior pela leitura bíblica. A leitura bíblica não pode ser algo que pode ser levado em consideração como algo desvalorizado, mas pelo contrário, ela é a base de qualquer coisa. No cristianismo, sem Bíblia, nós não podemos dizer que somos cristãos, até porque o cristianismo, o Cristo que nós seguimos, é um Cristo descrito na palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos para a introdução da lição. A lição, volto a falar, como é um tema muito extenso, eu não vou ler toda ela. Em alguns pontos eu vou estar trazendo para a gente ir se situando, mas eu vou evitar o máximo na lição, gente, para poder a gente conseguir ganhar tempo, tá bom? Eu sou um dos professores que mais levam tempo aí, então eu tenho que segurar um pouco mais hoje. A introdução diz assim: as Sagradas Escrituras constituem o livro notável jamais visto no mundo, disse Angus Green. A Bíblia contém os pensamentos de Deus em relação ao homem, a condição do ser humano, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores, a felicidade dos salvos, a beleza celeste. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, sua história verdadeira, suas decisões imutáveis, suas páginas sagradas. O apóstolo Paulo escreve a Tito: retende firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que sejais poderoso tanto para exercer a sã doutrina, quanto para convencer os contradizentes. Os crentes genuínos e autênticos têm a Bíblia como a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Por isso não aceitamos tradições que contrariam as Escrituras, como também não aceitamos ser guiados por doutrinas e mandamentos de homens. Entretanto, como afirma que cremos na Bíblia como única regra de fé e de prática, se não a estudamos diariamente. Como é que nós cremos nela, se ela não é levada a sério diariamente? Eu lembro que algumas edições atrás eu estava falando com vocês aqui e eu citei um exemplo sobre algumas maneiras que nós nos reportamos a Cristo. E é comum a igreja falar que nós estamos apaixonados por Ele, e que nós o amamos, e que nos derramamos e choramos a respeito dele. E aí eu fiz alguns questionamentos. Um deles foi: como é que, lembrando, né, da nossa época de alguns casados aqui, alguns já bem família constituída, mas que nós lembramos lá no nosso início do nossa adolescência, de namoro, nós lembramos que existe uma vontade muito grande de manter contato com a pessoa que nós amamos, que nós nos apaixonamos, ainda que não seja alguém que conseguimos casar, mas que na nossa adolescência, aquela paixão adolescente sempre levava muito a isso. E eu lembro que, eu posso dizer distante, porque só de casado eu tenho 15 anos de casado, então assim, lá bem atrás, eu lembro que eu comentei com minha esposa, ficou muito envergonhada, que eu falei com ela, que eu lembrei que quando nós começamos a namorar, ela morava na região de Jequié e eu morava aqui. O local que ela morava não tinha sinal de celular e eu ficava com ela em uma outra cidade conversando por 2, 3, 4 horas.
porque nós só conseguiríamos voltar a nos falar 8 dias depois. Então assim, mas eu não poderia perder aquele momento, não tinha assunto, a gente criava assunto. E às vezes nós temos essa mesma aptidão com outras pessoas, mas nós não temos com Cristo. Às vezes nós somos apaixonados por Ele, mas a minha oração com Ele é de 5 minutos, é de 10 minutos. Em uma campanha de meia hora eu sento com o meu relógio contando o tempo. Então como é que eu posso dizer que sou apaixonado por Ele se eu não tenho o desejo de conversar com Ele? No nosso namoro, alguns aqui já são da época do WhatsApp, alguns são da época dos SMS, alguns são da época dos textos escritos em papéis, trocados versos um com o outro. E aí Cristo deixa um livro de versos apaixonados, e nós não queremos ler. Então são alguns dos pontos, eu posso citar vários aqui, e eu quero focar um pouco mais nessa questão da leitura, porque a Bíblia está aí, é esse livro cheio de prova de amor, de um Cristo por sua noiva, e que a noiva diz que é apaixonada por ele, mas que não quer ler o que ele escreveu. Então assim, nós levamos a Bíblia como essa doutrina que deve ser levada a sério, precisamos também entender que a leitura dela tem que ser levada a sério conjuntamente. Amém? Crescendo em conhecimento bíblico. Como conhecer as Escrituras? Os homens naturais reclamam sempre que é impossível entender a Bíblia. Outros dizem que cada um pode interpretá-la como quiser. Quem tiver com a Bíblia na mão, vamos ler esse texto aqui, porque a lição traz esse texto. Eu quero ler um versículo antes dele, que é 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. A lição nos pede para ler a partir do versículo 20. Mas eu queria pedir para a igreja ler a partir do versículo 19. Amém? 2 Pedro, capítulo 1. Quantos se encontraram? Versículo 19 diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Versículo 20: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O que esse texto quer dizer dentro da nossa lição? É que, embora alguns, e assim, né? O que é espiritual, viu, irmãos? Aí alguns leem a Bíblia e dizem assim: é difícil de interpretá-la, é difícil de entendê-la. Eu lembro que eu criança, na casa da minha avó, tinha uma Bíblia católica, talvez alguns lembrem aqui, que ela era, acho que dessa grossura. Ela era imensa, ela tinha foto do Papa na frente, eu lembro ainda disso. E eu lembro que eu pequeno, era criança mesmo, e um dia peguei essa Bíblia da minha avó para poder ler. E comecei a ler, e li o Evangelho de Mateus. Eu não sei por que motivo, eu fui logo para o Evangelho, fui logo para Mateus. Quando eu acabo de ler, vai eu para o segundo Evangelho, e comecei a ler tudo de novo. E aí eu parei de ler, eu digo, não vou ler mais, porque isso aqui tudo eu já li, está tudo repetido. Aí eu entendi porque essa aqui da minha avó tem algum defeito, porque o dela, o texto está tudo igual. Então, tem defeito, eu não vou ler mais. Eu ainda lembro disso muito claramente assim. Hoje nós vamos falar sobre, inclusive, isso, sobre a questão dos evangelhos, essa semelhança que tem entre eles, tá? Mas voltando agora assim para a nossa visão de ideia que não é algo que é tão fácil de interpretação, mas não é fácil de interpretação para um homem com a mente que não tem lado espiritual aflorado, que não tem
esse entendimento da inspiração do Espírito Santo e o que é que aquele texto quer de fato passar para ele. Pastor, isso aí, essa difícil interpretação não é apenas para quem não é cristão, porque eu sou cristão e também tenho dificuldade nisso. Eu vou dar um único conselho, e vocês vão começar a verificar que esse conselho vai fazer mudança na sua leitura bíblica. Se é isso que te impede a ler, hoje muda essa ideia. Quando você vai ler a Bíblia, antes de você ler, você ora por ela, você ora para que Deus te inspire ao entendimento dele. Se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, para quem escreveu, ela também precisa ser inspirada para aquele que vai ouvir, porque é o Espírito que vai ler, porque é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração aquilo que ele quer passar. Você quer ver uma prova disso? Se você pegar um salmo, vou dar um exemplo de um salmo, hoje pela manhã, se você ler ele pela manhã, se você voltar a ler ele à tarde e voltar a ler ele à noite, em todos os 3 momentos o mesmo texto falará com você de maneira diferente. Você vai ler textos e você vai dizer assim: eu não acredito que eu já li essa Bíblia várias vezes, esse texto é lido várias vezes e eu nunca percebi isso. Por que isso? Porque, diferente de outro livro, a Bíblia é inspirada e o Espírito Santo te trará a seu coração aquilo que ele quer trazer no momento oportuno. Para quem não tem convivência, não tem experiência com o Espírito Santo, não tem experiência com o que é espiritual, é apenas textos escritos e de difícil entendimento. A leitura bíblica precisa ser feita após uma oração, e que nessa oração, inclusive, tem que ter o pedido para que a interpretação não seja particular. Eu não posso querer ler um texto e entender que aquele texto vai falar comigo diferente de que todo mundo falou, porque eu sou mais espiritual e o texto para mim fala de maneira diferente. Alguns anos atrás eu lembro de uma reportagem de um grande jornal no Brasil, e a reportagem foi muito maldosa, porque ela começa parecendo que era uma curiosidade, e vão para o interior, na cidade do interior do Brasil, em que um pastor está dormindo com a irmã da igreja, e o marido dela aprova isso, e vamos lá entender o que está acontecendo. E a reportagem começa com o pastor era pedreiro e trabalhando, passa ele pela manhã com o seu carrinho de mão trabalhando, e a reportagem vai tudo muito bem, e mostra a irmã, e mostra o irmão, vai para a casa do pastor, senta à mesa do pastor, vamos começar, me explica, pastor, o que está acontecendo. O pastor diz: não, está lá na Bíblia, deita a mulher e adultera. Ah, peraí, pastor, e por que justamente essa irmã? E deixou ele sim. Tá bom, lê o texto para mim de novo. Aí o irmão vai lá e abre o texto, e está lá. E o repórter olha para ele e fala assim: mas pastor, aqui não fala que a mulher precisa, que é para adulterar com a mulher, mas fala que a mulher é adúltera e não adulterar. O texto está escrito errado, ou está lido errado. E o pastor, eu senti o chão dele se abrir. Que houve maldade dele, Deus sabe. Eu acredito que teve. Ele escolheu a irmãzinha do irmãozinho lá. Mas a reportagem traz aquilo. E por que eu estou trazendo nesse momento? Não é nem contrário à reportagem. Foi errado, o que ele fez foi errado. Mas é porque o entendimento do texto que ele leu, ele quis interpretar apenas para ele, algo que era bom para ele. Porque se o texto fala qualquer coisa contrária à sua vontade, ele ignora. Mas aquilo ali seria muito bom, então para ele vale a pena. O irmão vai ter que permitir que eu me deite com a esposa dele. E ele olha o texto, eu lembro que ele olha para o texto e diz assim: eu preciso ler mais um pouco para entender o que é que Deus quer falar. Estava lá, já estava envergonhado. O evangelho já estava envergonhado. A igreja daquele pastor já estava envergonhada. Mas por quê? Porque ele entendeu que a interpretação era o seu bel prazer. Por outro lado, existem textos na nossa Bíblia que nós podemos ler, e eu citei aqui o exemplo. Tem texto que nós lemos e lemos e lemos e lemos, e sempre traz algo a mais. Tem um texto que eu me emociono muito quando leio ele, porque desde muito cedo, assim, eu vi um exemplo de humilhação e desprovisão de vaidade muito grande no texto que João Batista encontra Cristo. João Batista, ele era tão
conhecido como profeta na época dele, que diziam que ele inclusive era o Cristo. E um dia está João Batista, Jesus se aproxima, e ele encontra a Jesus e diz assim: este é o Cordeiro, é dele que eu venho falando. E aí aquele texto, sempre que me vem muito à mente, eu olho assim e digo: não é possível, esse texto é muito lindo, e sempre vem algo mais para mim. Uma vez eu li aquele texto, e aí eu queria entender, palavra por palavra, o que é que aquele texto tinha para dizer. E tem uma parte, e aí entra o mal do seminarista, né? Entra uma parte que João Batista fala assim: é dele que eu não tenho direito nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. E aí o seminarista vai para a ordem da leitura, e vamos lá, vamos entender o que João quis dizer. João quis dizer que ele não poderia desatar as sandálias. Por quê? Porque o escravo, quando encontrava o seu senhor, quando ele chegava de viagem, o escravo tinha o dever de tirar as sandálias dos pés do seu senhor, para que não era o senhor que abaixava e desamarra, é o seu escravo. Então assim, João está querendo dizer que ele não conseguiria se colocar no papel nem mesmo de escravo diante dele. Isso já é muito lindo. Só que tem um a mais. Para que João tirasse a sandália dos pés de Cristo, ele precisaria se ajoelhar diante dele. Ele precisaria se prostrar diante dele. E é isso que João quer dizer. Este homem, ele é o Filho de Deus, e eu não tenho direito nem de adorá-lo, nem de me prostrar diante dele. É isso que João está dizendo. Mas é uma informação, é um entendimento que nós vamos ter depois, com leitura, e que o Espírito vai trazer à nossa mente, e vai trazer algumas informações, e aí nós vamos entender o quanto aquilo já era lindo e ficou mais lindo ainda. Por outro lado, o texto bíblico, ele tem, para alguns, e aí entra, eu vou usar um termo baiano, tá? Vira pataquada. Sabe quando? É como se o texto bíblico, ele fosse o rosto da mais bela mulher que já existiu. O rosto mais perfeito, que não tivesse defeito, que assim, era o rosto em que você poderia olhar para ele durante o dia inteiro, e você não ficaria enjoado, não abusaria de ver, você queria ver, e queria ver aquela beleza sempre. Só que tem alguns que gostam de maquiagem, e aí começa a maquiar muito o texto, e começa a trazer muito peso, e aquele rosto daquela mulher que já era perfeito começa a ficar pataquado, porque começa a entrar muita informação que não era dele, quando a beleza está justamente na sua pureza. É quando você pega o texto e lê o texto, sem o que vem por fora, sem o que vem distante, sem o que vem de longe, sem o que vem de mim, porque eu só tenho sujeira, eu vou sujar o texto. Mas quando nós lemos ele de forma genuína, pura, ele é o mais belo possível. Não há livro que se compare a ele. Não há inspiração, e aí eu já começo a falar de inspiração, que se compare à inspiração dele. 5 partes, né? Evangelhos, primeira parte, que vai de Mateus a João. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Embora sejam 4 evangelhos, a primeira parte é dos 4, e existem 3 diferentes de um deles. Mateus, Marcos e Lucas é considerado o grego o evangelhos sinópticos, diferente de João. Por que sinópticos? A palavra sinóptica vem de visão similar. Era o mesmo olhar. Sim, similar, óptico, visão. A visão da leitura de Mateus, Marcos e Lucas são similares, mas não similar com a de João. Pastor, me explica mais. Vou explicar. Imagine que nós temos um monte, e nós somos 3, e vamos subir o monte, cada um por uma direção, e vamos chegar ao cume do monte.
É o mesmo monte, mas a visão de experiência que eu tive não é a mesma visão de experiência dos outros dois, embora o monte seja o mesmo. Então, quando nós vamos falar dos evangelhos, as passagens dos evangelhos, existem textos que para alguns, para Mateus, Marcos e Lucas, são textos que são correlacionados, são parecidos, mas que a visão de um era diferente do outro. Exemplo, Mateus, ele tem uma... E aí entra o propósito, por que esse livro... Aí vou perguntar também, né, pastor? Aí eu vou fazer igual a criança lá que li a Bíblia da minha avó e achei tudo parecido. Não entendi propósito nisso. Tem propósito? Tem. Mateus, ele é um publicano que ele vai escrever sobre Cristo no seu evangelho. Ele escreve para o povo judeu. Então assim, ele precisa começar falando sobre a sua descendência. Ele tem que mostrar que Jesus, ele vem de Davi. Então ele começa a tratar dessa maneira. Ele precisa mostrar e apresentar Cristo como o quê? Como rei. Como é que ele é rei do nada? Por quê? Porque ele vem da genealogia de Davi. Então essa é a interpretação. Esse é o desejo de Mateus. É isso que ele quer fazer. Então o propósito dele, o evangelho escrito por Mateus, é para esse público. Então precisa ter essas identificações. Então os textos trazem para ele o Jesus, que ele é um rei. Ele é rei de fato. Ele é o prometido à nação. Marcos escreve com a visão de que Jesus não é o rei, mas ele é homem. É por isso que no evangelho de Marcos é onde está escritos a maioria dos milagres dele, as obras dele. Ele como servo, ele é homem, ele é servo. Perdão, Marcos o apresenta como servo. Então os milagres são mais escritos ali, as obras de Cristo é mais escrito ali. Marcos é um livro que inclusive dizem, aí entra como informação a mais, que Marcos inclusive, ele não foi um dos apóstolos, mas ele foi discípulo de Pedro. Então o evangelho de Marcos, ele é escrito através de Pedro. Nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho na frente, tá? Então para Marcos, Jesus, ele é considerado o servo. Ele serviu a todos. Ele se fez ele, por sua humildade, ele preferiu ser servo. Lucas, ele quer mostrar Cristo como o homem, porque é um escrito para o povo grego. O povo grego gostava muito, eles eram muito voltados para a visão do homem, homens fortes. Então assim, ele precisa mostrar para o povo grego que Cristo também era esse homem diferenciado. Mas para poder mostrar ele como homem, carne e osso, ele precisava ser, aí o Espírito Santo trabalha de maneira de se admirar. Ele pega o médico para poder falar sobre esse homem. É por isso que é Lucas que descreve que no Getsemane, Jesus chora e soa gotas de sangue. Os outros estavam ali? Estavam. Mas para Lucas, aquilo chamou a atenção. Por quê? Porque ele era um médico. Lucas chama a atenção quando ele vai falar sobre a lança do soldado, quando transpassa o coração de Cristo, e ele fala que traz sangue e água. Por quê? Porque para o médico aquilo é informação. Não é informação para Mateus, não é informação para Marcos, mas para Lucas é. Por quê? Porque aquela água, ela é formada, aí o estudo médico diz que aquela água é formada baseado em muita dor. O corpo de Cristo suspenso na cruz fez com que ele tivesse dores, ao ponto da circulação sanguínea ela começar a criar água no seu coração. Isso são dados médicos, mostrando que Cristo, embora tenha sido o rei e embora tenha sido servo, ele era um homem na cruz, sofrendo como homem. João não é sinótico, mas também tem a sua prioridade. A prioridade de João é o quê? Jesus, o verbo que se fez carne, o Filho de Deus, o Deus. Aí João quer escrever Jesus agora como o Deus. Aí ele é diferente. Os textos de João são diferentes. O desejo de João de apresentar esse Cristo agora
já não é mais como rei, já não é mais como servo, não é mais como homem, mas que ele é de fato o Filho de Deus. Último capítulo de João, Jesus olha para João e fala assim, que o Filho do Homem o veria novamente. Aquele o veria novamente, antes dos outros. É engraçado esse texto, porque Pedro questiona por que ele tem essa autonomia, por que ele pode ver primeiro. E Jesus repreende a Pedro e diz assim: não cabe a você definir, é o meu Pai que decidiu isso. E existe uma promessa sobre João. E a Bíblia, aí assim, vamos para a história, vamos entender o que aconteceu. Todos os apóstolos morrem, enforcados, com suas cabeças arrancadas, dadas a animais. Alguns deles, não, assim, a história em si não descreve perfeitamente com exatidão como cada um morreu. Uma coisa foi, todos morreram, com exceção de João. Não que não tenha sido tentado. Um deles tiveram seus membros amarrados a cavalos, cabeça, os braços, as pernas, e que em determinado momento cada um dos cavalos foi para uma direção, para que o seu corpo se partisse, porque isso era feito em praça pública, para entender que aqueles que andavam com Cristo precisavam morrer. Pedro, esse descrito, é crucificado, mas crucificado e entende que não é digno de morrer como o seu Senhor, e ele é crucificado de cabeça para baixo. O João, que o descreve como Deus, precisa vê-lo como Deus, porque existe uma promessa sobre a vida de João. E aí assim, eu sei que é escola, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Se houver uma promessa sobre tua vida, não importa o que vão fazer, não importa o tempo, se é uma promessa de Deus, ela vai se cumprir. João é jogado no caldeirão de azeite fervente para morrer, e milagrosamente ele sobrevive. É diante disso que João é mandado a Patmos, para lá ficar recluso, porque não conseguiam matar João. E é em Patmos que ele agora sim tem a visão do Cristo, Deus, que ele escreveu. Os olhos como chama de fogo, que fala com ele. E João, o apóstolo, que em sua ousadia, quando estava diante do seu mestre, colocava sua cabeça no seu ombro, agora só consegue colocar o rosto no chão, como que desmaiado, porque não consegue contemplar a presença daquele que ele olha e diz assim: o homem eu conheço, mas não é mais o mesmo. É o Deus que eu descrevi. A promessa se cumpriu. Viu como a riqueza da palavra traz para a gente um entendimento diferente de muita coisa. E aí nós começamos a entender. Talvez nós entendemos que nós não lemos Mateus, e como chegamos em Marcos, não quisemos ler mais Marcos. Mas faz isso. Lê a introdução de um livro antes, entende o que ele quer dizer. Lê Mateus visto como Cristo que é rei, e você vai ver detalhes de Mateus trazendo aquele rei para a sua vida, o seu rei, o rei que você diz que é, mas que precisa entender, que precisa obedecê-lo. Aí você vai ler Marcos, vai ver os milagres, vai ver milagres e precisa crer nos milagres. Por quê? Porque existe uma promessa no livro de Marcos, que ele é um servo, que embora Deus, ele quer te servir. Embora Deus, ele vai te arrebatar. Embora Deus, ele vem te arrebatar. Amém, gente? E embora Deus, após o arrebatamento, ele vai te colocar numa mesa e ele vai te servir a ceia. Marcos diz isso. E é Lucas, que é um homem. E aí você vai entender e tira da mente em que tudo sofrimento de Cristo, e aí nem isso às vezes nós conseguimos valorizar. Ele ser vendido, ele ter apanhado,
ele ter ganhado de presente uma cruz que não era dele, ele ter sido crucificado, humilhado. Historiadores dizem que Cristo preso na cruz não era mais com, estava tão machucado que não se parecia mais com o corpo humano, mas como um bolo de carne diante da carne exposta. A Igreja Católica coloca aquele crucifixo em que tem um Cristo com um pano em volta da sua cintura, mas na verdade ele estava nu, envergonhado, ali na frente. E às vezes nós entendemos que dizendo assim, mas ele era filho de Deus. A dor não era a mesma da nossa. O sofrimento não era o mesmo do nosso. Aí Lucas diz assim, ele sofreu tanto que a circulação dele parou. Ele começou a produzir água no lugar de sangue. Lucas está lá dizendo sobre isso. Mas que diante disso tudo, ainda há o mesmo Jesus, o Deus que visitou João em Patmos, que será o mesmo que virá arrebatar a sua igreja. O Deus está lá. Viu como cada um dos 4 livros tem o seu peso e todos são especiais? Novo Testamento. Primeira parte, os evangelhos. Segunda parte, precisa avançar. História, Atos dos Apóstolos. Para alguns, Atos do Espírito Santo. Aí tem algumas bíblias que dizem assim, Atos. Por que Atos? Porque embora cite Atos dos Apóstolos, ali o livro de Atos, totalmente de ponta a ponta, ele descreve o que o Espírito Santo faz ao ser derramado na igreja, a partir do primeiro capítulo, em especial no segundo, no Pentecostes, e a partir dali todo o direcionamento, em que a igreja nasce no berço do Espírito Santo. Epístolas, Romanos a Judas. Aí eu quero perguntar para vocês, qual a diferença entre cartas e epístolas? Quem sabe, levanta a mão. Cartas e epístolas. Quem sabe, levanta a mão. Não sabe? Vocês sabem, estão com vergonha de falar, gente? Não sabe? Vou dar um conselho para vocês. Quando eu fazer uma pergunta, respondam. Vai valer a pena. Cartas. Cartas paulinas. São cartas que são escritas para determinadas igrejas. Carta aos Gálatas, Gálatas aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, terceira carta aos Coríntios. Opa! O quê? A história em que há uma terceira carta aos Coríntios, mas que ela não foi encontrada a tempo de entrar para o cânon, tá bom? Mas existe, inclusive na Bíblia, tem alguns textos que dá a entender que existiu essa terceira carta aos Coríntios, mas que nós não conhecemos ela, tá bom? Só citei para brincar com vocês. Mas essas cartas são direcionadas a uma igreja, a um público, a uma... E quando eu digo igreja, não é igreja cristianismo sem fronteiras, tá? Igreja de Roma eram famílias que se reuniam para cultuar a Deus, porque não tinham templo, existia perseguição. Então a igreja de Roma, as casas de Roma, dos cristãos em Roma, nessas casas, a carta é escrita para eles. Diferentemente, por exemplo, da epístola a Tito, a Filemon. Por quê? Porque eram cartas escritas a uma determinada pessoa. Era carta não para um grupo de pessoas que qualquer pessoa poderia ler. Claro, depois, com o tempo, essas epístolas, as cartas escritas, perdão, a carta é carta. Epístola é quando é Pedro que escreve, Judas escreve. São epístolas que são escritas sem um direcionamento, um público específico. Judas, Pedro, são cartas que Pedro escreve, que Judas escreve, mas que não tem um público específico. Diferente das cartas em si, que as cartas são escritas para uma pessoa ou para uma igreja. Ok? Corrigido. Epístola não tinha direcionamento, não tinha um público específico. Carta tinha. Aí quando você falou, a epístola de Pedro, a epístola de Pedro foi escrita para quem? Para ninguém. Ele simplesmente escreveu. Perdão, não ouvi. Para todos, isso. Embora não específico, para todos. Obrigado, minha irmã, me ajudou. E a quinta e última parte, Apocalipse.
Apocalipse, o livro da revelação, o livro que traz a revelação sobre aquilo que haverá de ocorrer no fim dos tempos. Terça-feira passada o pastor estava ministrando aqui, falando sobre a estátua da visão de Davi, os animais da visão de Davi. Não. Novo Testamento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá, gente? Que ela pediu aqui. Novo Testamento, 5 partes. Primeiro, os evangelhos, Mateus a João. Segunda parte, na verdade ele bota aqui como 5 na lição, mas são 4, tá? Primeiro, evangelhos. Segundo, história, Atos dos Apóstolos. É o único livro histórico, diferente do Antigo Testamento, que tem mais, tá? A terceira são epístolas e cartas. Isso, epístolas e cartas. As epístolas não têm um público específico, é para todos, como a irmã me ajudou ali. E as cartas são para um público específico, tá? E a quarta, revelação, livro do Apocalipse, livro que descreve o fim dos tempos. Voltando aqui, o pastor falou sobre a visão de Daniel, da estátua, aqui na terça-feira passada. São textos, por exemplo, de Daniel, escrito em Daniel, Antigo Testamento, mas que são um desses textos que vão ter compreensão em Apocalipse. Daniel também, embora seja um livro considerado o livro de um profeta maior, também é um livro de revelação, é um livro escatológico, ainda no Antigo Testamento. Tá bom? É tão interessante que um dia eu peguei com a turma de jovens e falei assim com eles: me fala na Bíblia qual o primeiro texto que vai falar sobre o fim dos tempos. Qual é o primeiro texto, o primeiro versículo que fala sobre o fim dos tempos? Gênesis capítulo 1, que é quando Jesus faz o céu, a lua, e Deus faz o céu, o sol, a lua e as estrelas. E aí no final ele diz assim: para que o tempo seja contado para o final. Ali ele já traz conhecimento para que hoje nós entendemos que o texto está dizendo que o sol, a lua e as estrelas. Por quê, pastor? O que isso quer dizer para mim, por exemplo? São sinais. Por exemplo, você já viu a quantidade de luas de sangue que tenha corrido ultimamente? Sempre que houver um eclipse solar, é um aviso de Deus para o povo de Israel, o sol, tá? Lua, sempre que houver um eclipse lunar, sinais de Deus para o mundo. E sempre que houver sinais nas estrelas, é para a igreja. É por isso que a igreja de Belém, a estrela de Belém, quando Jesus nasce, por quê? Porque o nascimento de Jesus que traz para a igreja o seu início, é no nascimento de Cristo. O relógio de Israel, aí eu não vou entrar nesse mérito, porque além do tempo, o pastor falará aqui durante o texto de escatologia. Mas quando Jesus nasce, o relógio de Israel, ele é pausado. 70 semanas de Daniel, 69 se cumpriram. Naquele ponto, pausa. E fica uma semana restante. Ali no nascimento de Cristo, começa a contar um novo tempo. É o tempo da igreja, que começa de uma estrela. É um sinal para o mundo que a estrela, quando corre ali, é um sinal de que algo irá acontecer. É a igreja nascendo. Tá bom? Só um adendozinho para a gente. Antigo Testamento, Novo Testamento. Agora nós vamos falar sobre os apócrifos. Alguém já ouviu falar esse termo? Apócrifos? Já? A Bíblia, gente, tem... Vamos falar do tema. Deixa eu até ver o tempo que eu tenho aqui. A Bíblia é um livro canônico, canonizado. Cano, do grego cano, que significa cana. Cana por quê? Porque era uma vara, era considerado como se fosse um exemplo de vara de medir. Era aquilo que era medido. O texto era medido. Então a Bíblia canonizada, a Bíblia, o cânon bíblico, mostra o quê? Que todo o texto foi medido. Entrou dentro de uma regra para que esse texto fosse de fato considerado inspirado, considerado revelado, considerado
inerrante, considerado divino. Era uma régua modo de falar, tá bom? Mas era medido. Esse texto, os livros que eu te falei, são livros, as partes que eu passei do Antigo e Novo Testamento, são livros canônicos. Agora existe o deuterocanônico, a palavra. Também os livros apócrifos. Quais são os livros apócrifos? São livros que entraram na Bíblia após o fechamento do cânon. É por isso que a sua Bíblia protestante não cabe esses 7 livros. São 7 livros, tá bom? Não tem os 7 livros. Por que não tem os 7? Porque quando nós entendemos que o cânon já estava fechado. E tem textos nesse cânon, tanto que a Igreja Católica os usa, na Bíblia Católica existe esses 7 textos, esses 7 livros. São 5 livros e duas continuações em Esté e em Daniel. Esses 7 livros canônicos são livros que foram entrados inclusive na igreja para o catolicismo a partir de 1500. Então assim, são livros que são muito antigos e que quando foram validados, e tem textos que não vai totalmente contrário à Bíblia. Por exemplo, é lá que existe nesses textos que tem sobre a oração aos mortos. Daí vem a lógica da Igreja Católica fazer a oração para aqueles que já morreram, que é contrário à visão do que os outros livros dizem. Um exemplo para vocês: uma das regras dessa medição canônica é que um livro, um texto, não poderia desfazer do outro. Pelo contrário, um texto deveria corroborar com o outro. Então na Bíblia não vai ter texto que serão contrários um ao outro. Aí você pode falar assim, mas pastor, está lá nos evangelhos, um é diferente do outro. Ok, visões diferentes, entendimentos diferentes, mas não é um desfazendo do outro. O texto bíblico, ele vai se completar. Por quê? Porque o Espírito Santo o inspirou, e só há um Espírito Santo. Então aquele que inspirou o primeiro escritor Moisés, também inspirou a João, de ponta a ponta. É um trabalho feito pelo Espírito Santo. Então não há inerrância. Quando um texto era escrito e um livro entendido que ele não corroborava com a parte principal, ele era totalmente tirado. Isso é o cânon bíblico. É por isso que sim, aí diz assim, mas é livro escrito por homens. Não, ele pode ter sido escrito por homens, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele é divino. O irmão quer falar? No meu ponto de vista, que é o arco-íris, né? Que lá em Gênesis 9,16 fala que ali para a gente lembrar que Deus fez essa aliança com a gente. O irmão trouxe, inclusive, quando eu falei a questão dos sinais, é porque o texto que eu citei em Gênesis, ele não fala do arco-íris ainda. Em Gênesis primeiro, é na criação do mundo, então é o sol, a lua e as estrelas. Não, mas faz sentido. São sinais, Deus traz sinais. Aí ele trouxe aqui exemplo do sinal do arco-íris, que aí já vem depois do período diluviano, depois de Noé, e que Deus faz o sinal, o arco-íris como sinal, para que mostrasse para o mundo que ele não voltaria a acabar com a humanidade através de águas. Interessante você dizer isso, por exemplo, porque assim, são conhecimentos bíblicos e que nós não valorizamos. É por isso que, por exemplo, para o entendimento do LGBTQIA+, a bandeira é um arco-íris. A origem do arco-íris é o quê? É uma aliança de Deus com o mundo. Mas que a igreja pouco se importou quando começaram a ver bandeiras sendo utilizadas com esse propósito. Mas que é um sinal de Deus para o mundo, e não algo que pode ser usado como é usado hoje. Mas que a igreja pouco se importou na época. E aí isso virou o que virou, tá? Falando em inspiração, já que o irmão trouxe isso, eu vou aproveitar, provavelmente foi deixa do Espírito Santo para isso. Falei sobre a questão da inerrância bíblia, interpretação pessoal, interpretação própria. Estamos passando por um momento, e a lição hoje é um pouco mais difícil por esse propósito também. Passamos por um momento hoje, por exemplo, em que existem pastores, em que existem teólogos, homens de renome, no Brasil e no mundo, em que a Bíblia agora entendem que a Bíblia precisa ser reescrita, readaptada, atualizada.
Passamos por um momento em que alguns pastores, líderes de nações, líderes de multidões, entendem que a Bíblia precisa ser reescrita, porque ela traz entendimentos contrários ao prazer humano. Eu posso dizer assim mesmo, ao prazer humano. A Bíblia não pode ser traduzida como machista, porque a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Por que não é? Porque a Bíblia também diz que a mulher deve respeitar o seu marido, mas diz que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Quando dizem que a Bíblia é machista, é porque nunca leram a Bíblia para ver o quanto Deus guardou a mulher através do homem. É o homem que protege ela, que cobre ela. Sempre não houve uma desvalorização. Tem desvalorização? Tem. E eu vou mostrar para vocês que tem desvalorização. Eu vou dizer para vocês por que houve. Para que não ocorra o que ocorre hoje com a Bíblia. Gênesis. A serpente instrui a Eva a comer do fruto. E existe uma promessa sobre a serpente, em que o filho daquela mulher esmagaria sua cabeça. Não é o filho do homem, é o filho da mulher. O que Satanás faz durante todo o Antigo Testamento? Desvaloriza ela. O ser humano, o homem, começa a desvalorizar a mulher, instruído por quê? Pelo diabo. Por quê? Porque a mulher não pode ter valor. E a humanidade simplesmente não se atentou para isso. E existe uma promessa sobre a vida da mulher. O que o Satanás faz? Ela não vai ter valor de nada. Ela não vai prestar para nada. O que os homens fazem? Concorda com ele. Citei para vocês um exemplo, em algumas lições anteriores, por exemplo, de um termo que nós costumamos utilizar, do chifrudo. O diabo é o chifrudo. O homem traído é chifrudo. Vocês viram terça-feira o pastor confirmar o que eu já tinha avisado. Chifre na Bíblia se fala sobre poder. Aí dizemos que o que? O diabo é chifrudo. Por quê? O diabo é poderoso. Porque não temos conhecimento do que de fato a palavra quer dizer. A Bíblia hoje entra na mesma linha de desvalorização que a mulher sofreu no Antigo Testamento. Por quê? Porque a palavra de Deus é aquilo que vai te dar o norte, é aquilo que vai te orientar, é aquilo que vai te alimentar. Só que acontece o quê? Não tem valor nenhum. A Bíblia é escrita por homens, a Bíblia não pode ser entendida mais hoje, a Bíblia é arcaica, a Bíblia é machista, a Bíblia ela é homofóbica, racista, mas são pessoas que nunca pararam para ler o que de fato ela quer dizer. Mas pior, não é o que ela quer dizer, porque a escrita dela pode trazer esse entendimento, mas quando você entende o propósito, alguns desses textos não são conselhos para serem seguidos, mas são textos históricos para que você entenda o que aconteceu naquela época. Aí dizem o quê? Tem que ser hoje. Então a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é racista, a Bíblia é machista, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. A Bíblia precisa ser reescrita. Aí eu pergunto para vocês, um livro que passou pelo que passou, um livro que demorou 3.500 anos para ser escrito, um livro que está aí há 2.000 anos, falando da nossa época, passando por perseguição, nações, traduções, e que hoje nós entendemos, alguns que se dizem cristãos, entendem que ela agora precisa ser modificada, ela agora precisa ser alterada. Assim como foi com o arco-íris, que um dia vimos e disse assim, não, vai virar bandeira. E deixa virar. Não fazemos questão da aliança que Deus tem com a humanidade. É um dos exemplos. Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Deixa eu avançar aqui, porque o tema não me dá, tá bom? Livros apócrifos são os históricos: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus e o complemento do livro de Esther. Sapiensais, ou livro de sabedoria, é sabedoria e eclesiástico, não é Eclesiastes, tá? Eclesiástico. E o livro profético de Baruque e o complemento de Daniel. São alguns
são, como eu falei para vocês, são dois complementos, complemento em Daniel e complemento em Esther, que é do nosso livro também, está lá, mas tem alguns capítulos a mais na Bíblia do catolicismo, tá bom? Existem algumas curiosidades acerca da Bíblia, tá? A lição traz 18 curiosidades. Vou citar algumas, para quem não consiga entender a riqueza desse livro aí, entre essas 18. O maior capítulo é o Salmo 119, todo mundo conhece. Conheço um pastor que diz assim: você vai ministrar a palavra, não sabe o que vai pregar, lê o Salmo 119. Quando você acabar de ler, a igreja já aprendeu, você pode descer e ir embora, não precisa falar nada de você. Leia ele, que vai dar de 40 minutos, é o tempo da sua pregação. Os livros de Esther e Cantares não contêm a palavra Deus, porém a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados, normalmente em Esther. Eu citei isso aqui, vou citar isso aqui para vocês porque, voltando para a visão do cânon, existiam algumas regras. O livro de Esther e de Cantares, por exemplo, são livros que foram os últimos a entrar no cânon do Antigo Testamento. Por quê? Porque existiam regras. O livro de Esther não cita o nome Deus em momento algum. Então, como é que um livro pode ser cânon, entrar para o cânon, uma vez que nem mesmo Deus é citado nele? Mas quando se lê o livro de Esther, entende que embora Deus não tenha sido citado, ele estava presente de ponta a ponta. Então é um livro que vai sendo considerado canônico. Livro, e aí eu posso confirmar para vocês, todos os livros do Antigo Testamento Cristo cita nos Evangelhos, todos. Ele faz alguma relação com esses livros. O livro de Cantares, por ser uma leitura muito sensualizada, porque fala de Salomão com suas amadas, então assim, existem textos muito sensuais, entendia que eram textos que não deveriam ser incluídos também no cânon. Volto a falar, quando são textos que são vistos, e agora vista a inspiração deles, visto que aquele amor do homem para com a mulher é sinal do amor de Cristo pela igreja, de Deus com a sua humanidade, aí entende que sim, esse texto é inspirado. Cantares entra para o cânon. 1 e 2 Macabeus não entra para o cânon. Qual é a regra de 1 e 2 Macabeus? Eles foram escritos em grego. Não tem livro em grego? Tem. Mas uma das regras é que o Antigo Testamento deveria ser totalmente encontrado em hebraico. Hebraico e aramaico. Mas o Novo Testamento é em grego. Como Macabeus ele fica entre o período interbíblico de 400 anos, entende-se que naquele momento Deus não falava e o livro de Macabeus não pode incluir ao cânon. Ele não é incluído ao cânon. Estou dando para vocês a regra tanto do que foi confirmado como um exemplo daqueles que não foram confirmados. Tá bom? 1 e 2 Macabeus não entram para o cânon. A frase não temas ocorre 365 vezes em toda a Bíblia, o que dá uma para cada dia do ano. Não curiosidade. Os números 3 e 7 predominam admiravelmente em toda a Bíblia. São números muito utilizados, o 3 e o 7. Para quem conhece um pouco de hebraico, inclusive vê que não é só a quantidade que eles aparecem, mas pela sua representação. Toda letra hebraica, ela tem um valor, um número, que representa ela. É por isso que, inclusive, quando se fala sobre o 666 de Apocalipse, fala de uma conta que é feita dentro da conta hebraica, tá bom? Toda letra hebraica é uma palavra, de Aleph a Tal. Cada letra representa uma palavra. Algumas vão representar o chifre, poder. Algumas representam porta. Algumas representam alimento. Então assim, cada uma vai ter uma sua representação. Tá bom? Por isso que tem importância conhecer também. Se alguém que tiver possibilidade de aprender um pouco sobre a língua hebraica, aconselho fazer. Número 3 e 7, como eu citei. Por que o 3 e o 7 é tão citado na Bíblia?
3 fala sobre a questão da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas, por exemplo, Pai, Mãe e Filho são 3. Então são exemplos de 3 de um Deus triuno que é descrito na Bíblia. Por isso que o 3 é tão citado. E o 7? O 7 muitos já sabem. Diferente do que o nordestino fala, 7 não é número de mentiroso. 7 é o número da perfeição. Quando a Bíblia cita sobre 7 espíritos, 7 chifres, 7 trombetas, 7 taças, Apocalipse fala muito do número 7. Fala-se sobre o quê? Fala-se sobre a perfeição. Lá no Apocalipse tem um cordeiro com 7 chifres. Quem é o cordeiro? Cristo, com 7 poderes do Espírito. Um outro número muito conhecido para alguns aqui é o número 6, que é o número da imperfeição, é o número que representa o homem. É o número 6. Mais um exemplo para vocês. Ok? Está lá no texto hebraico, traz essas informações. Sua origem divina. Falamos sobre a respeito disso aqui. Deixa eu trazer algumas informações. Eu sabia que a lição ia ser bem apertada, eu preciso encerrar ela. Tinha mais algumas informações, algumas datas para poder trazer para vocês. Manuscritos que foram encontrados. O último manuscrito foi em 1947, em que se tem conhecimento. Manuscritos, os rolos do Mar Morto, encontrados em Qumran, por um jovem cuidando dos seus animais. Ele entra numa caverna e encontra. Desse texto, por exemplo, desses rolos do Mar Morto, é encontrado, estou falando de séculos depois, o texto, por exemplo, de Isaías, que corresponde a 95% da sua Bíblia. Estava lá intactos, guardados há séculos, mas que foram encontrados, confirmando que todo o texto, porque é bom entender sobre isso, porque quando entende que não é um texto que foi escrito agora e que passou, não, é um texto que mesmo até hoje, historicamente, quando se encontra, ainda mantém a sua base. São textos verdadeiros. As cópias, não se tem hoje mais os autógrafos, os textos originais. Existem hoje os autógrafos, as cópias. E aí entra a questão das traduções. Existem algumas versões que são diferentes de outras. Um exemplo só: Gênesis, quando a serpente vem falar com Eva, algumas versões vão dizer que Adão, eu queria ter tempo de abrir com vocês, eu não vou abrir com vocês, tá? Alguns dizem que Adão estava próximo de Eva. Algumas versões não citam isso. Qual é a lógica? Para alguns é que são textos que foram copiados e que, assim como na sua Bíblia provavelmente você anota alguma coisa do lado, um dos copistas pegou esses textos e foi pegar aquele adendo que foi colocado e colocado como texto também. Algumas Bíblias, por exemplo, vai estar o texto escrito em parêntese. Ali é por quê? Porque não há confirmação de ser original. Outra facilidade para vocês: pastor, eu quero entender o texto e quero saber todo o contexto. Algumas versões bíblicas, quando você abrir, se você tiver sua Bíblia em mãos, você pode procurar aí para ver se a sua tem isso. Sempre que um texto começar com a letra negrita, é um contexto. Até a próxima letra negrita é um outro contexto. Em alguns textos, em capítulos, demoram anos para aquele texto seja continuado. Ele começou a escrever, parou, anos depois ele volta e continua. Como é que você define isso? Em algumas versões, a letra ela é negrita. Ali mostra que um contexto reiniciou. São curiosidades da bibliologia. Tá? Me ajude, meu Deus, para um pouco esse tempo. Razões por que cremos na Bíblia. E aqui eu encerro, tá? Divinamente inspirada. Citei toda a lição. O Espírito Santo cita desde a sua escritura até a nossa leitura. Escritura, deixa eu ver minha pesca aqui, 1500 a.C.
Deus falava de forma oral com os seus. A partir de Moisés, agora o texto ele é escrito. Moisés vai conhecer a escrita no Egito. E a partir dali, Deus usa desse artifício para começar a escrever. Quem escreve o primeiro texto bíblico? Quem sabe, levanta a mão. Sabe? Primeiro texto bíblico, quem escreve? Eu digo a vocês aprendem a falar. Ó. Não sabe? Jorge, sabe? Alguém acha que é alguém além de Moisés? E eu vou fazer melhor. Se me responderem, eu dou um livro hoje. Vou dar um presente hoje. Não. Quem escreve o primeiro texto bíblico não foi Moisés. Não. O primeiro texto escrito é escrito por Deus, a tábua da aliança. Quando ele Moisés quebra a pedra, Deus manda que Moisés agora passe a escrever. Quem primeiro escreve é Deus. Curiosidade. E vai ser escrita até 100 anos depois de Cristo. Eu vou guardar o livro aqui. É presente de escola bíblica, tá? Ninguém me respondeu hoje. Semana que vem, pastor, quem responder ganha um livro. 100 anos depois de Cristo, fecha o cânon. É por isso que os apócrifos não entram, tá? A gente está falando desde de 1500, um concílio que foi de Trento, que foi feito por volta do ano de 1500. Ela é inspirada. Jesus aprovou e a usou. Volto a falar, Jesus ele é, no Antigo Testamento, primeiro, ele é descrito em todos os livros. Em todos os livros, Cristo, Jesus, o Cristo, o Messias, ele é apontado em algum momento. E em alguns casos, até mais de um. No Gênesis, ele é o Cordeiro que vem salvar o mundo. Ele está descrito, inclusive, quando o homem peca, em que Deus pega Adão com as folhas. Pastor Marcelo está olhando para mim, já vou encerrar, pastor. Em que Adão peca e se cobre de folhas. E que Deus olha para ele e fala: as folhas secariam, não resolveria o pecado, mas eu vou te dar peles de cordeiro. O cordeiro ali que foi sacrificado é uma visão do Cristo que seria crucificado, o cordeiro que foi morto para tirar o pecado do mundo. É o cordeiro que morre para cobrir o pecado de Adão, mas que na cruz ele agora tira o pecado. Ele não mais cobre, mas tira todo o pecado. Então Gênesis fala, Êxodo fala, Êxodo é o cordeiro que está ali, o sangue cobre nos umbrais da casa. Então assim, vai ter, todos os livros do Antigo Testamento falam sobre Cristo, assim como Cristo cita todos eles nos Evangelhos. No Novo Testamento, todos os textos escrevem sobre Cristo. Os 4 primeiros não preciso falar, né? Então todos vão falar agora sobre ele. Inclusive o Novo Testamento, a maioria dele vem falando sobre a questão da vinda dele, da segunda vinda dele. Amém? Imparcialidade da Bíblia, ela é imparcial. Ela não precisa de confirmação de estatuto nem de constituição. Constituição são escritas a partir dela, mas que ela não precisa ter parcialidade. Ela tem a sua forma de falar, porque é o Deus falando, um Deus que é imutável e um Deus que não precisa se adaptar ao prazer do homem. A informação é essa. Acate se você entender. A leitura bíblica é como está lá: se quiser vir após mim, siga-me. É o mesmo propósito. Se você quiser crer, leia. Conclusão. Enfim, é óbvio que não esgotamos o assunto, nem pretendíamos. Estamos apenas ali familiarizando com as Sagradas Escrituras, para que por meio dela você cresça espiritualmente e experimente a transformação proposta pelo Evangelho de Jesus Cristo. Lee Strobel, acho que é isso, era um cientista. A sua esposa se converte ao Evangelho. Ele, como cientista, e eu já encerro, o pastor pode vir, pastor? Ele, como cientista, quer provar para sua esposa, ele é ateu, que toda aquela crença que ela tem
não passa de ilusão. E começa a pegar características da Bíblia para poder provar que estava totalmente errada. Strobel depois escreve um livro, Em Defesa de Cristo. Por quê? Porque todos os argumentos científicos que ele poderia utilizar contra a Bíblia, a própria Bíblia mostrou para ele que ele estava errado. Ao ponto que um dia ele precisou aceitar o Cristo da Bíblia. É um dos relatos. Fui para o meu seminário, falei para você, o primeiro seminário que eu participei, precisei da autorização do meu pastor para poder me inscrever, era em outra igreja. O pastor da minha igreja não me autorizou de pronto, mas eu pedi que deixasse. E ele falou: eu não te aconselho, porém, você que decide. E eu não queria parar, eu queria estudar. E fui estudar. Mas naquelas noites de perturbação e preocupação, tô desobedecendo, meu pastor disse que não era para poder eu ir. Deus falou comigo, o Espírito Santo me abriu a mente de forma muito clara. E ele falou assim: você quer aprender uma outra matéria? Se eu te mostrar que em todas as outras matérias eu estarei lá, em todas haverá teologia. A matemática se conta, mas eu digo até onde ela pode ser contada, porque um dia ela parar de ser utilizada. Os dias pararão de ser contados. A matemática, embora digam que os números sejam infinitos, eu colocarei um fim. A ecologia só se estuda porque o início da vida quem trouxe foi eu, e também a tiro. Quando se fala sobre espaço, se fala que o universo é infinito, mas a Bíblia também cita o espaço, o segundo céu, e a Bíblia cita um terceiro céu, porque para o cientista o espaço pode ser infinito, mas para Deus ele para, porque agora o espaço agora é na presença de Deus, que nós vamos viver lá com Ele. Mas essa nem a ciência fala. Amém? Tudo haverá Bíblia, tudo haverá teologia. Deus abençoe.